Olá, olá, pessoal da 6B, tudo bem? Na nossa última aula eu falei um pouquinho sobre calor latente, a gente reviu um pouco algumas coisas relacionadas a calor sensível e eu resolvi preparar essa aula aqui, que é meio que uma revisão do que nós fizemos lá na aula. O Andrei tinha me perguntado se ia ficar gravado, e aí como não ficou gravado, eu faço então essa gravação aqui, que mais ou menos dá uma ideia de como a gente vai trabalhar. Então, só para reforçar, nós estamos nessa etapa estudando o conceito de calorimetria, né? A parte de calorimetria, medida, metria, né? Da quantidade de calor envolvida em processos. A gente já falou bastante de calor sensível, vou voltar a falar hoje, e a gente também já falou um pouquinho sobre calor latente, e aí eu vou também voltar a falar hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com aquele gráfico que eu havia colocado no quadro, né, que engraçado que eu tinha colocado na nossa aula virtual, e que estava também naquele vídeo que eu passei para vocês. Então, vamos lá, começando aqui com o gráfico, né, eu vou desenhar o eixo Y, e no eixo X também vai estar aqui. No eixo X, eu vou colocar então a grandeza, quantidade de calor, né, medida em calorias. Letra Q a gente usa para quantidade de calor. E no eixo Y eu vou colocar a grandeza temperatura. Temperatura medida em graus Celsius. E a situação que a gente vai analisar aqui é a situação de um corpo, e aí eu vou usar a água como referência, quando esse corpo vai, o que acontece com ele quando ele vai recebendo calor. Então imagina, por exemplo, uma certa quantidade de água que está, sei lá, com uma temperatura aqui abaixo de zero, vamos pensar assim, menos 5 graus. E aí, na medida em que eu aqueço essa quantidade de água, né, a sua temperatura, eu ponho ela no fogo, né, eu forneço calor, sua temperatura vai aumentando. Então, ela aumenta aí, né, até chegar num certo valor. E esse gelo, quando a temperatura chega nesse valor, que é de 0 graus Celsius, esse gelo começa então a derreter. E enquanto ele derrete, a sua temperatura permanece constante. Essa linha na horizontal aqui mostra um pouco isso. Depois que todo esse gelo derreteu, né, recebendo calor, ele volta então a aumentar a sua temperatura até um determinado ponto, onde a temperatura é de 100 graus Celsius. A gente sabe, né? A 100 graus Celsius a água começa a de novo mudar de fase, né? Então a temperatura volta a ficar constante nesse período, né? Então aqui a gente tem uma temperatura de 100 graus Celsius, e depois que toda essa água já evaporou, sua temperatura volta a aumentar. Então, esse gráfico aqui mostra o que a gente chama em física de curva de aquecimento da água. Ela mostra o que acontece com a temperatura da água, nesse eixo Y, na medida em que essa quantidade de água recebe calor. E aí a gente consegue perceber que tem algumas situações onde a água recebe calor, mas sua temperatura ela permanece constante. Nesse período, o calor recebido nós chamamos de calor latente. Calor latente. Nesses trechos onde a substância, nesse caso a água, recebe calor e sua temperatura varia, nós chamamos de calor sensível. Calor sensível. E aqui, calor sensível. Então, a gente tem nesse aquecimento dessa substância, no aquecimento da água, trechos onde ele recebe calor e sua temperatura aumenta, e trechos onde ele recebe calor e sua temperatura permanece constante. Vale lembrar que exatamente nesse trecho e nesse aqui, onde a temperatura permanece constante, é porque ocorrem mudanças de fase, mudanças de estado físico. Essa mudança de estado físico que acontece a 100 graus é do líquido para o vapor. Então a gente chama, né, de, vamos pensar aqui no caso da água, ebulição. Então, e aqui embaixo nós temos outra mudança de fase, que é a fusão do gelo. Então, toda vez que eu tenho uma mudança de fase, a gente tem a temperatura permanecendo constante. E aí, para esses casos onde eu tenho recebimento de calor, mas a temperatura não muda,
para calcular a quantidade de calor necessário para provocar essa mudança de fase, nós usamos uma equação que é essa aqui, ó, Q é igual a M vezes L. No caso aqui da fusão, né, a gente também escreve que Q é igual a M vezes L. Então, durante a mudança de fase, pode ser a fusão ou a ebulição, né, de uma determinada substância, para medir a quantidade de calor que eu preciso para fazer esse corpo mudar de fase, basta eu pegar a massa desse corpo e multiplicar pelo que a gente chama de, esse Lzinho é calor latente de fusão, no caso aqui de baixo, ou calor latente de ebulição, no caso ali de cima. Quando a gente está falando de um corpo que, ao receber calor, aumenta a sua temperatura, a equação que a gente usa é aquela que a gente já está acostumado. Então, Q igual a mc ΔT, toda uma quantidade de calor, né, a quantidade de calor fornecido para aquecer um corpo depende da massa do corpo, do calor específico, que é uma propriedade do material, e do quanto eu quero variar a temperatura. Então, aqui a mesma coisa, nessa etapa onde eu tenho um aumento da temperatura, Q igual a mc ΔT, e aqui no final, depois que eu tenho o vapor de novo, Q igual a mc ΔT. Beleza? Então, aqui com esse gráfico, a gente consegue perceber que em algumas situações a gente tem o calor recebido sendo utilizado para aumentar a temperatura, em outros para fazer o objeto mudar de fase. Bom, tirando aqui, vamos fazer um exemplo, né? Pensar numa situação onde a gente consiga calcular, por exemplo, as quantidades de energia envolvidas, né, para o aquecimento da água, né? Vamos lá. Imagine, então, que a gente tenha uma massa de 200 gramas, foi o exemplo que a gente deu em sala. Então, 200 gramas de água, que foi colocado para... Ela está inicialmente a 0 grau, então a temperatura inicial, T0, é igual a 0 graus Celsius, mas essa água está toda congelada. Então, eu tenho uma barra de gelo, um pedaço de gelo de 200 gramas que está a 0 graus Celsius. E a pergunta que a gente faz é qual a quantidade de calor que a gente vai precisar fornecer para derreter toda essa barra de gelo. Se a gente voltar lá no nosso gráfico, a gente vai perceber que a parte do gráfico que a gente está se referindo é essa aqui, ó. Ele está a 0 grau, está congelado e vai sofrer o processo de fusão. Então, a equação que a gente usa é essa, Q é igual a M vezes L. Então, eu escrevo aqui, ó, a quantidade de calor necessária é a massa do gelo vezes L. L, como eu disse, é calor latente. E aí, nesse caso, a gente está falando de fusão, derretimento do gelo. Então, a gente vai ter que olhar numa tabela e aí vai descobrir que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Fui colocar a grama aqui, ficou um pouco confuso. Então, 80... Vou escrever aqui embaixo de novo, LF igual a 80 calorias por grama. Aqui acabei errando. Então, 80 calorias por grama. Daí, eu consigo fazer o meu exercício com tranquilidade. Então, a quantidade de calor necessário é os 200 gramas, que eu tenho lá em cima, vezes 80 calorias por grama. E aí, na minha conta, Q é igual a 200 vezes 80... 16.000 calorias, porque eu corto grama que está no denominador com grama, ou posso escrever, né, Q igual a 16 quilocalorias, já que quilo equivale a 1.000. Então, aqui eu tenho a quantidade de energia necessária para derreter esse cubo de gelo, né? Então, ele vai passar do estado líquido, do sólido para o líquido, quando receber essa quantidade de energia aí. Bom, imaginando a mesma quantidade de gelo, né, que derreteu e virou água líquida, então ele estava nessa etapa aqui, ó, foi o que a gente olhou, calculou o calor latente, a quantidade de calor que foi necessário para fazer a fusão, supondo que essa água tenha sido esquentada e que tenha chegado a 100 graus Celsius, e que eu queira calcular qual é a quantidade de energia que eu vou precisar agora, não mais para fundir, para derreter, mas para fazer virar vapor essa água. Então, pegando lá a mesma estrutura, Q igual a M vezes L, a mesma equação, eu tenho uma situação onde a massa é a mesma, 200 gramas, né? E a temperatura é de 100 graus, então temperatura 100
que é a temperatura na qual ocorre a ebulição. E aí eu preciso, então, do valor de L, que agora já é um L de ebulição, calor latente de ebulição, que é de 540 calorias por grama. Ou seja, eu preciso de 540 calorias para fazer evaporar cada grama de água. E quanto eu preciso, então, para evaporar 200 gramas? Aí eu ponho lá na conta Q igual a 200 gramas vezes 540 calorias por grama, que então 540 vezes 200, 1080, mais dois zeros, né? 108.000 calorias, porque grama corta com grama. Então eu tenho como resultado final 1.100, vamos botar aqui 108 quilocalorias. E aí dá para a gente comparar o resultado que a gente encontrou com o resultado anterior. Se para fazer a água derreter 200 gramas de água, eu preciso de 16 calorias, ou 16 quilocalorias, desculpe, para fazer evaporar eu preciso de 108. Isso quer dizer que eu preciso de muito mais energia para fazer a água virar vapor do que para fazer o gelo virar líquido. E essa foi uma questão que a gente discutiu bastante. No nosso próximo encontro, a gente vai utilizar para entender os métodos que os bombeiros utilizam para combater incêndios em locais fechados, especialmente. Então, normalmente, o que o bombeiro faz é tentar fazer com que a água evapore o máximo possível para que ela possa recolher, para que ela possa tirar do ambiente uma quantidade grande de calor, já que para evaporar, a água precisa absorver uma quantidade grande de energia. Beleza? Bom, foi isso que eu usei na aula. Espero que vocês tenham gostado. E aí, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.